Sejam todos muito bem-vindos a esse penúltimo episódio sobre as 8 parábolas de Mateus 13. E o tema de hoje é a 7ª parábola das 8, a rede lançada ao mar. Já vimos nos últimos vídeos essa estrutura que divide essas 8 parábolas em 2 grupos de 4 mais 4, que são subdivididos em uma parábola introdutória, uma parábola final de resumo e 3 em cada grupo. Essas 3, por sua vez, formam um bloco composto por uma mais 2 ou 2 mais 1. Um subconjunto de 6 parábolas, e essas 6 parábolas são parábolas que se referem ao reino dos céus, enquanto a primeira e a última parábola não são diretamente parábolas que falam do reino dos céus. Essa expressão é semelhante ao reino dos céus, não aparece na primeira e na 8ª. Hoje, então, nós vamos nos ocupar com a 7ª parábola, a rede lançada ao mar, que forma um par com a parábola 2, do joio no meio do trigo, e tem em comum o pensamento de verdadeiro e falso, de bom e ruim. Antes de falar um pouquinho ainda sobre essa panorâmica que também já vimos diversas vezes agora, já estamos familiarizados com ela, eu gostaria de falar um pouquinho sobre um ponto que se me tornou bastante importante nesses últimos dias. Eu vi em algumas pesquisas também na internet que existe até um vasto material, principalmente sobre a parábola do joio e do trigo. E o que é muito importante, não apenas quando contemplamos essas parábolas aqui de Mateus 13, esse capítulo, mas de forma geral, quando nós nos ocupamos com a palavra de Deus, é de suma importância nós lermos com atenção os detalhes. Eu ouvi e vi, por exemplo, pessoas falando que o inimigo ali plantou o joio no meio do trigo. Não, o inimigo não plantou absolutamente nada, ele semeou. Aparentemente não faz uma grande diferença, mas quando eu planto alguma coisa, eu tenho a planta pronta, eu cavo um buraco, coloco ela no lugar onde eu quero ela e fixo essa planta ali. Isso é plantar. Mas semear, a semente cai, eu não tenho muito controle sobre onde cai. E é assim que tanto o Senhor semeia a boa semente, como também o inimigo semeia a semente dele. Ele não se importa onde exatamente cai essa semente, ele quer que caia em tudo quanto que é lugar possível. Também ouvi pensamentos como: somente o Pai separa os maus dos ruins. Nem os anjos não têm discernimento para isso. Só que daí nós lemos, quando a gente olha com atenção, que o Filho do Homem mandará os seus anjos e eles colherão e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Então os anjos ali são claramente os atores. Também antes, por exemplo, nessa parábola do joio no meio do trigo, o Senhor está falando aos servos, o dono daquele campo está falando aos seus servos de fazer várias coisas, inclusive de deixar crescer ambos juntos até a ceifa. Mas ele também fala a esses mesmos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos. É certo que depois o Senhor, na explicação, ele fala que os ceifeiros são os anjos, sim. Só que nós já vimos que, lendo com atenção, na explicação dessa parábola, o Senhor vai além do conteúdo da própria parábola. Isso já foi assim na parábola número 1 do semeador. A explicação também ali foi mais além daquilo que a própria parábola dizia, e nós veremos isso hoje mais uma vez, porque novamente essa parábola 7 da rede lançada ao mar é uma parábola que recebe uma explicação pelo próprio Senhor Jesus. Também se escuta dizer coisas como o joio não dá fruto, não tem semente, coisas semelhantes. Se as pessoas falassem que o joio não dá um fruto bom, que ele não dá um fruto comestível, saudável, até poderíamos concordar. Mas que não dá semente nenhum é contra a própria parábola e contra a própria palavra do Senhor Jesus, que fala que o inimigo estava semeando. E nós já vimos também que parábolas sempre pegam acontecimentos da vida real, física, que perfeitamente são possíveis
daquela maneira e aplica isso da vida prática à vida espiritual. E isso acontece aqui em todas essas parábolas também. Também nessa parábola do joio e do trigo. E se o inimigo está semeando, ele tem semente na sua mão. Com isso não queremos condenar ninguém, tampouco aquelas pessoas que estão vendo essas coisas nessas parábolas. O que eu quero apenas manifestar e inculcar em nossas mentes é que a gente precisa ler com atenção o texto bíblico. Dito isso, vamos então de volta ao nosso capítulo Mateus 13 e as parábolas. Ali então hoje a parábola da rede lançada ao mar. Os versículos 47 até o versículo 50 desse capítulo 13 de Mateus. Já vimos que essas parábolas 2 a 4, portanto, justamente a parábola do joio no meio do trigo, a parábola também do grão de mostarda e a parábola do fermento no meio da massa, essas três, nos mostraram a evolução exterior do reino dos céus. Vimos nessa panorâmica essa ênfase nesse bloco de 3 e no próximo bloco de 3, cuja terceira parábola estaremos vendo nesse episódio, demonstra e enfatiza mais a evolução interior do reino dos céus. Nós vemos nessas três parábolas do primeiro bloco de 3, parábolas 2 a 4, uma mistura de bom e ruim, e o mal está tomando aparentemente conta. Naquilo que se vê, o mal toma conta. O reino dos céus cresce de uma insignificância a um poder político, social e econômico. Já vimos isso. Contudo, essa profissão boa inicial, que agora é penetrada pela doutrina má e o mal se tornando característico, aí se coloca uma pergunta para qualquer leitor atencioso das Escrituras. Na verdade, são duas grandes perguntas, nós já vimos elas também no episódio anterior, e elas são: isso tudo que aconteceu ali não seria uma enorme evolução na direção errada? E por que o Senhor então suporta isso? Com certeza não é da vontade de Deus, mas por que ele suporta? E a resposta a estas perguntas vem em forma de mais 4 parábolas que o Senhor Jesus agora está expressando aos seus discípulos. E sim, a resposta está justamente nessas próximas 4 parábolas. Vimos também no episódio anterior que há uma mudança de lugar e de auditório. O Senhor Jesus, que estava à beira do lago, naquele barco, falando às multidões, ele foi agora para dentro da casa, no versículo 36 desse capítulo. E o auditório ali não era mais a multidão, mas sim os seus discípulos, o círculo interior, com exceção de Judas, uma figura dos salvos verdadeiros. E até mesmo esse Judas Iscariotes no meio desses discípulos nos mostra que até mesmo dentro daqueles que deveriam ser compostos apenas por verdadeiros salvos, que deveriam ser hoje, na época da graça, a Igreja de Deus, que até mesmo ali o inimigo consegue infiltrar um ou outro que não é salvo, que tem uma aparência, uma fachada boa. Mas o ensino aqui desse grupo dos discípulos é que o Senhor revela os seus segredos àqueles que o temem. Isso ele faz até hoje. O Senhor ele nos deixa também uma exortação. A exortação é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós que temos ouvidos físicos, mas também ouvidos do coração, ouvidos espirituais, nós podemos e devemos então fazer uso dos nossos ouvidos, ouvindo e obedecendo as palavras do Senhor. Agora chegamos a essa parábola e vamos ver então o texto bíblico. Mateus 13, versículo 47 e 48 são os 2 versículos onde o Senhor Jesus conta a parábola. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora.
A partir do versículo 49, o mesmo Senhor nos dá uma explicação dessa parábola, assim como já ele o fez com a parábola do semeador, como ele também o fez com a parábola do joio no meio do trigo, assim ele também explica aos seus discípulos essa parábola. E a explicação é a seguinte: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentro. Se compararmos assim lado a lado a parábola com a explicação, nós com facilidade podemos verificar novamente que a parábola em si mostra alguns fatos e vai até um certo ponto no tempo, enquanto a explicação retoma alguns desses fatos, contudo vai além do conteúdo da própria parábola, passa daquele ponto de tempo a um ponto no tempo mais para frente, mais no futuro. Conseguimos distinguir também claramente duas ações. Na própria parábola, temos a ação dos pescadores ressaltada, enquanto na explicação, a ênfase está na ação dos anjos. E é preciso compreender bem a diferença entre a própria parábola e a explicação, que, portanto, ultrapassa a própria parábola novamente. O Senhor Jesus, ele quer nos ensinar alguma coisa por meio da parábola, mas em sua explicação ele vai além. Ele nos ensina mais do que está na própria parábola. Ele revela mais daqueles segredos, mistérios que são ocultos às pessoas do mundo, que o mundo e o homem natural não pode compreender. Alguns explicam essa parábola como acontecendo toda ela após o arrebatamento. Mas isso não pode ser, porque o versículo 35 desse capítulo, que está antes ainda da explicação da parábola do joio no meio do trigo, e mostra que aquilo que vem em seguida, a partir então do versículo 36, são coisas ocultas desde a fundação do mundo. E vejamos bem aqui que não são coisas ocultas desde antes da fundação do mundo. São coisas ocultas desde a fundação do mundo. São coisas que não eram reveladas à humanidade como tal, e menos ainda também a Israel, embora fosse o povo terrestre de Deus. Mas eles também não poderiam compreender isso. A época da lei não compreende ou não revela os mistérios da época da graça. Quando se trata de mistérios, de coisas ocultas no Novo Testamento, sempre a palavra visa coisas que eram ocultas, escondidas, não conhecidas na época do Antigo Testamento, mas que agora, em nossa época da graça, nos são reveladas. E essa parábola, número 6, então, da rede lançada ao mar, que fecha então esse grupo interior de 3 mais 3, aquele conjunto de 6 ao total, também é uma parábola do reino dos céus. Igualmente, o reino dos céus é semelhante, assim ela é introduzida no versículo 47, ao contrário, como já dissemos, da parábola do semeador e do escriba instruído. A simbologia dessa parábola. Primeiramente, temos os pescadores. Os pescadores, por exemplo, não recebem uma explicação do Senhor Jesus no versículo 49. Nós precisamos ver o seguinte: os pescadores não são um homem. Não é aquele homem que em outras parábolas desse capítulo estava fazendo uma obra. Mas aqui a ênfase está sendo dada nos pescadores, no plural. São, portanto, servos do Senhor, assim como os servos do pai de família no versículo 27. Servos do Senhor, que trabalham para ele, que fazem a obra dele. A rede lançada ao mar é uma expressão bastante única no Novo Testamento. Aqui se trata, no texto original, de uma rede grande que é puxada por 2 barcos. Se jogava a rede e ela era fixa em 2 barcos e puxado com esses 2 barcos pelo lago ou pelo mar. E é a única ocorrência no Novo Testamento dessa palavra específica descrivendo uma rede de pescador.
E isso é muito importante. É um fato que está, podemos dizer, um pouco abaixo da superfície. Não é visível assim a olho nu para qualquer leitor. Contudo, é algo que nos engrandece ainda mais as Escrituras. Combina perfeitamente com o ensino contido nesta parábola. E aqui novamente eu preciso abrir um parênteses, dizendo que não é necessário, em absoluto não é necessário para a compreensão da parábola e de sua explicação dada pelo Senhor Jesus, que alguém saiba alguma coisa do grego ou domine alguma coisa do grego. É apenas um detalhe adicional que eu estou mencionando aqui para demonstrar como a forma que o Senhor Jesus fala, as palavras que ele escolhe, estão de pleno acordo com o ensino que ele está querendo dar. Mas esse ensino em si é compreensível pelo Espírito Santo que habita em cada um dos salvos, sem um conhecimento da língua grega. Apenas para que ninguém pense, eu preciso agora primeiro estudar grego para entender a Bíblia e o Novo Testamento. Longe disso, não é assim. Apenas nos abre um horizonte a mais. O Evangelho se dirige a todas as nações. Isto é o Evangelho da graça que se dirige a todas as nações. Marcos capítulo 16 e versículo 15 diz: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E Atos capítulo 1 demonstra de uma maneira bonita como isso se deu nos primeiros dias já depois da ascensão do Senhor Jesus aos céus. Em Atos 1, versículo 8, nós lemos: E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E esse evangelho pregado é o evangelho da época da graça, o evangelho da graça de Deus. E esse evangelho é um evangelho único, assim como essa rede grande é única nas Escrituras. A pescaria. Simbologia continua nesta parábola. E agora nós vemos a conexão interior desse segundo bloco de 3, composto por aquela dupla de parábolas do tesouro escondido no campo, da boa pérola, ou melhor, do homem negociante que busca boas pérolas, e dessa parábola da rede lançada ao mar. O tesouro no campo, e quem quer se aprofundar mais, para não repetirmos agora, recomendo assistir o vídeo anterior. O tesouro no campo e também a pérola. São duas coisas apenas possíveis se também houver a rede lançada ao mar. Em um nós vemos a obra do Senhor, que é a base. Ele foi e vendeu tudo. Meditamos bastante sobre esse pensamento. Vimos como é um pensamento precioso que nos mostra a dedicação, a entrega do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a obra dos pescadores é o meio para que pessoas sejam salvas e cheguem a fazer parte do tesouro e da pérola. Lucas capítulo 5, versículo 10, também nos mostra essa obra de pescaria. Na segunda metade do versículo, o Senhor Jesus disse a Simão, ele está se dirigindo a Simão Pedro, e ele diz: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E é esse trabalho que o Senhor está dando também a outros, está dando também a nós, não apenas a Pedro. Ele fez de um pescador de peixes um pescador de homens, mas ele também fez de um coletor de impostos um pescador de homens. E assim também você e eu podemos ser pescadores. Podemos ter parte nessa pescaria. Essa rede, que é puxada pelo lago entre aqueles dois barcos, ela apanha de peixes de toda qualidade, de toda sorte. Ninguém é excluído da rede do Evangelho da Graça. Não é um Evangelho que se dirige a um povo apenas. O Evangelho da Graça hoje é apregoado a
todos. Ninguém está sendo excluído de ouvir esse evangelho, ninguém está sendo impedido por qualquer coisa que seja de obedecer a esse evangelho, aceitar a Cristo como seu Salvador. Esse evangelho se dirige a todas as nações. Não é um evangelho restrito, mas sim é amplamente apregoado a todos. Por quê? Porque como Pedro disse em Atos capítulo 15, versículo 14, quando ele relata aquilo que aconteceu entre os gentios, que Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Deus queria um povo para o seu nome composto por pessoas provenientes de todas as nações. Ele queria você, ele queria a mim, ele queria de todas as nações, de todas as línguas, tribos e nações, pessoas que fossem inseridos nesse novo povo celestial, esse povo para o seu nome, esse povo que deveria proclamar o seu nome, ter as características dele e proclamá-las neste mundo por meio de sua simples existência, não somente pela boca, pela sua aparência exterior, pelo trato, pelo andar, pelo comportamento neste mundo. Contudo, quando essa rede apanha de toda a qualidade, nós veremos logo mais que alguns entram nessa rede que de fato não são salvos, que apenas aceitaram essa pregação do Evangelho da Graça de uma forma exterior. Mas também tem uma outra verdade embutida nisto. Nem todos são salvos. A rede está sendo puxada pelo lago, pelo mar, e entram peixes. Sim, de todas as espécies, como veremos, também peixes ruins. Mas nem todos os peixes do mar entram na rede. Ela apanha um número limitado de peixes. E isso também é um ensino que a palavra de Deus nos mostra claramente. Embora Deus queira que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, ele deixa puxar essa rede pelo mar e peixes entram, mas nem todos os peixes do mar. Um número limitado de todos esses peixes do mar, de fato, aceitará o evangelho da graça. Continuando com os símbolos, chega o momento no versículo 48, que a parábola diz, e estando cheia. Em algum momento essa rede enche. Em algum momento, o último peixe que cabe nesta rede está sendo pescado. E aí, o pescador natural puxa a rede para fora da água e coloca os peixes primeiramente no barco para levá-los à praia, e aí ele faz um último serviço. Portanto, essa expressão, e estando cheia, essa expressão indica o final de um período. E esse final do período são os últimos dias da graça. Depois dessa época da graça, não haverá outra rede igual. Lembram que eu falei que lá no texto original é uma expressão única que designa essa rede, que exemplifica o Evangelho da Graça. É uma época única. Não haverá outra igual. Não haverá outro Evangelho igual. Não haverá uma outra rede depois. O Evangelho do Reino vai ser pregado, sim, mas não é comparado a uma rede lançada ao mar. Isso se restringe à época da graça. Somente essa rede é uma única rede desse tipo. Isso significa também que você que talvez esteja nos ouvindo e ainda não tem a salvação, não tem ainda o Salvador, Jesus Cristo, como seu Salvador, se hoje essa rede se encher, se o último peixe for agregado, ninguém mais consegue entrar nessa rede. Aqui na parábola são ações que se dão sequencialmente. Contudo, de certa forma, elas acontecem também em paralelo hoje em dia. O Senhor ele vai nos mostrando algumas ações ainda dos pescadores. Dentro dessa rede, que já não apanhou todos os peixes do mar, portanto, aquela doutrina que diz que no final todo mundo vai ser salvo, é uma doutrina diabólica, uma doutrina não verdadeira, uma doutrina
falsa, que não tem apoio nem base nas escrituras. Ainda assim, dentro dessa rede também agora há peixes bons e ruins. Os pescadores, eles se ocuparam apenas a lançar a rede e puxar ela com os barcos através do largo. Os pescadores apenas se ocuparam em lançar a rede ao mar e puxá-la. Eles não mergulharam lá para dentro da rede para impedir que os peixes ruins entrassem nela. Não, a rede apanhou bons e ruins. Peixes verdadeiros, úteis e peixes ruins. Essa palavra no texto original significa também peixes podres ou peixes inúteis. Peixes sem uso, sem alguma utilidade para o pescador. Isso nos dá uma boa ideia daquilo que acontece hoje na cristandade. Já vimos isso atravessando essas parábolas, que o reino dos céus é um âmbito de uma mistura. Ali há verdadeiros e há falsos. Há úteis e inúteis. Há bons e ruins, lado a lado. E nós já vimos também de uma forma bastante clara que isto não é da vontade de Deus. Não era isso que ele tinha em mente. Ele quer os peixes bons. Ele não quer os ruins. Mas temos então pessoas entrando nessa rede, entrando na cristandade, na profissão cristã hoje, que tem apenas essa profissão, que não tem vida eterna, que não tem uma ligação verdadeira, real, genuína com o Senhor Jesus, com o Salvador, com Deus. Eles estão também dentro dessa rede. Esse estado, portanto, não condiz com o propósito do Senhor. Então, se faz necessário um trabalho, e esse trabalho é separar os bons dos ruins. E esse trabalho, na própria parábola aqui, está sendo feito por quem? Pelos pescadores. Nós já vimos anteriormente que a parábola em si nos descreve a ação dos pescadores. Eles se ocupam dos peixes bons. E ali eu vou abrir mais uma vez um parênteses, algo que eu vi também em mensagens que circulam na internet sobre essas parábolas, onde se afirma, por não distinguir bem entre aquilo que é reino dos céus e o âmbito que é a igreja verdadeira, mas se mistura as duas coisas, ou até mesmo equipar as duas coisas como sendo a mesma coisa, aí se afirma que esse estado de mistura é algo que aconteceu e tem que ficar assim. Que nós não somos chamados, ou não seríamos chamados, a fazer algum trabalho de separação ali. Afirma-se sim que o pecado tem que ser mencionado, que o pecado tem que ser chamado de pecado, mas que não é para necessariamente separar. Pensamentos assim, infelizmente, circulam. Essa parábola aqui é claramente contra esse pensamento. Também a parábola de Mateus 13, que tem a ligação exatamente com essa, que forma esse par na horizontal, a parábola do joio no meio do trigo, também mostra esse pensamento. Os servos, na própria parábola, sim, deveriam se ocupar com o trigo, deveriam ajuntar ele no seu celeiro. Depois, na explicação do Senhor Jesus, os anjos fazem um trabalho de julgamento, separam os ruins, ou melhor, separam o joio e lançam ele fora para ser queimado. Até mesmo o versículo 41 diz que é os anjos que colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e versículo 42 que são eles que lançá-los-ão na fornalha de fogo. Aqui, os pescadores agora se ocupam dos peixes bons. Então, existe um trabalho, além da própria pescaria, que também deve ser feito pelos pescadores. E assim como uma empresa de pesca tem aqueles pescadores que vão ao mar lançando a rede, existem também aqueles outros que têm um trabalho de separação. O Senhor, ele quer se ocupar com aqueles que são dele, que precisam de cuidados, que são úteis para ele. Esses pescadores, eles simplesmente lançam fora os ruins, não dão atenção para esses podres, mas os bons eles colocam num cesto. Um exemplo disso temos em Atos capítulo 19, ali Paulo estava falando na sinagoga ousadamente por 3 meses, e como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e fez o quê? Separou os discípulos. Ele os levou para
a escola de um homem chamado Tirano. Então nós vemos ali claramente também em Atos 19:9 esse princípio de separação. Quando se trata do círculo interior, que também faz parte do reino dos céus, mas é um círculo interior, a igreja verdadeira, ali o princípio já não é, como nós já vimos também, não julgais para não seres julgados. Ali sim o princípio é julgar, é separar. Separar do mal e dos maus é um princípio das escrituras. Também, segundo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 21, mostra isso de forma bastante clara. Mas nós vemos também aqui como as escrituras e o próprio Senhor Jesus sublinha sempre o lado positivo. A ocupação dos pescadores, dos servos dele, é com os bons. A separação é do mal para o Senhor, para Deus. É uma direção positiva. A separação é do mal. A separação não é tirar o mal. A separação não acontece primordialmente e especialmente pela ocupação com os maus, com aquilo que é ruim, mas sim separando os bons dos maus. E isso é um princípio bíblico para a Igreja de Deus. Existem também esses cestos ali. Os cestos, eles pertencem ao Senhor. O cesto do pescador pertence ao pescador. E é nesse cesto que ele quer os peixes bons. E assim o Senhor também, hoje, ele quer os peixes bons unidos, juntos, em cestos. Não todos em um único lugar, não é um único cesto, mas são cestos no plural. Os salvos devem ser juntados. Poderíamos dizer ou comparar isso a igrejas locais, a testemunhos locais da igreja, onde os bons são juntados, unidos, onde eles podem dar um testemunho de que pertencem ao Senhor, que estão dentro de um cesto separado do mundo. Mas tem uma ligação entre cesto e cesto, porque todos os cestos pertencem ao mesmo Senhor. Todos os servos, todos os pescadores fazem o mesmo trabalho, se ocupando com os bons em responsabilidade ao mesmo Senhor. E por isso eles também não entram em contradição quando eles fazem o seu trabalho bem feito. É um trabalho muito importante e é precioso esse trabalho dos pescadores. Isso é o serviço essencialmente cristão, a ocupação com quem está dentro. E isso é um fato que muitas vezes, hoje em dia, está sendo esquecido um pouco. Na cristandade como um todo, mas também no meio daqueles que professam se reunir única e exclusivamente ao nome do Senhor Jesus. Temos nos ocupado com quem está dentro, ou nós estamos apenas vendo o serviço da pescaria? Estamos vendo apenas a rede tem que ficar cheia, a rede tem que ficar cheia. Precisamos pregar o Evangelho. E é verdade, a rede precisa ficar cheia. O Evangelho precisa ser pregado, a rede deve ser lançada. Mas lembrem-se, não é o pescador que empurra o peixe para dentro da rede. Ele vem e é apanhado. É um outro que dirige esse peixe para dentro da rede. É Deus que faz essa obra. E é interessante aqui que essa parábola, ela toma 2 versículos equilibrados. Sabemos que a estrutura dos versículos é uma estrutura introduzida por homens na palavra de Deus, mas ela existe internamente. E aqui são 2 frases contrapostas em total equilíbrio. Um se ocupa com a pescaria e o outro com o trabalho dos pescadores, separando os bons dos ruins nos cestos. Então a ocupação com quem está dentro é tão importante quanto a pescaria, quanto o lançar da rede. E o lançar da rede é tão importante quanto a ocupação com aqueles que estão dentro do cesto. Precisamos equilibrar isso. E às vezes nós temos uma tendência, uma inclinação mais para um lado ou mais para outro lado. Ou enfatizamos quase que 90-100% a rede, o Evangelho, ou enfatizamos quase que 90-100% o ensino, a doutrina. E ambas as coisas são igualmente importantes. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 45 a seguir, nós temos esse mesmo pensamento do serviço cristão voltado para dentro. Ali, o servo fiel e prudente é aquele que está servindo até o Senhor, até quando o Senhor vier, e ele está fazendo o quê? Dando sustento
atento a seu tempo para aqueles que estão dentro. Então não devemos supervalorizar o evangelho e tampouco supervalorizar a doutrina e o ensino. As duas coisas equilibradas. Aí sim estamos fazendo aquilo que o Senhor quer. E deixemos Ele cuidar para que a rede se encha. O nosso trabalho é lançá-la. Enquanto ela está lançada, nós já podemos nos ocupar com os cestos, com os peixes nos cestos, com os peixes bons. E para isso é preciso se assentar. Esse trabalho de, versículo 48, apanhar para os cestos os bons, requer tranquilidade, concentração, discernimento espiritual, requer um assentar-se. Isso não pode ser feito assim às pressas, rapidinho, ou na margem, vamos nos ocupar um pouquinho ainda. Não, é preciso se assentar, cuidar mesmo. É um serviço que requer atenção. E aí devemos nos perguntar agora, estamos fazendo cada um o seu trabalho? Eu estou fazendo o meu trabalho que o Senhor me deu? Você está fazendo o seu trabalho que o Senhor te deu? E se o Senhor te deu o trabalho de trabalhar mais no lançar da rede, eu não devo querer que você faça o meu trabalho, de talvez mais se ocupar com aqueles que estão dentro. Mas você também, e isso muitas vezes é um mal, entre aspas, do evangelista, que ele acha que todo mundo tem que ser evangelista. Você também não deve pensar que o seu trabalho é tão importante que todos os demais deveriam fazer aquilo que você está fazendo. Porque se fizermos isso, estamos todos trabalhando, lançando a rede, e o equilíbrio se foi. Cada um precisa fazer o seu trabalho. É por isso que o Senhor aqui não está falando de um único pescador, mas de pescadores. Agora vem a explicação dessa parábola a partir do versículo 49 até o versículo 50. Nós vemos que o ponto de tempo aqui muda. Antes era um ponto onde a rede estava ficando cheia, estando cheia. E nós vimos que esse ponto de tempo, estando cheia, indica o fim da época da graça. E, diga-se de passagem, o fim da época da graça já está perdurando há quase 2000 anos. O apóstolo João, em sua epístola, ele já está escrevendo da última hora. O apóstolo Paulo escreve ainda quanto aos últimos dias. Mas o apóstolo João, que estava vendo o espírito do anticristo se manifestando já em seus dias naquela época, ele fala da última hora que já está. Então, esse estando cheio, esse momento do enchimento da rede já perdura há bastante tempo. Já estamos há muitíssimo tempo no final dessa época da graça. Inclusive, eu gostaria de mencionar apenas de passagem também, rapidamente, que não precisamos de nenhum sinal exterior que nos indique que o fim da época da graça está muito próximo, que a vinda do Senhor está próxima. O livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, já nos fala que o Senhor estava vindo, que a vinda dele estava muito em breve. Não haveria mais sinais exteriores para dizer agora que está próximo o fim da época da graça. Nós estamos vivendo em uma época em que acontecem muitas coisas. Desastres naturais, doenças, enfermidades, muitas coisas pelas quais, de fato, o Senhor está falando à humanidade, está chamando também para si. São fatos que é a linguagem do Senhor. Contudo, essa linguagem do Senhor hoje não está mais forte do que há 100 anos atrás, ou há 500 anos atrás, ou há 1000 anos atrás, ou mais. Porque há acontecimentos assim como nós temos hoje, que nós vemos como acontecimentos fortes, como uma aglomeração de eventos acontecendo. Se olharmos para a história da humanidade, já temos outras épocas que eram ainda piores em termos de sinais exteriores. E a própria palavra de Deus, quando fala de sinais exteriores, quando fala de maremotos, de terremotos, de pestilências, etc., nunca se refere ao fim da época da graça, mas sim à época da tribulação que antecede imediatamente o estabelecimento do reino visível, do reino milenar do Senhor Jesus aqui na terra. E como isso tem a ver com essa terra e com Israel, ali sim
existem os sinais dos tempos. Os sinais que nos são dados para a nossa época, que indicam de fato o final da época da graça, são sinais morais que também temos nas Escrituras. Sinais nós temos descrito de uma forma bastante clara na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 1 até 5. E esses sinais, que de fato são sinais dos últimos dias, também já se manifestaram há séculos. Não é algo novo de agora. E tampouco podemos afirmar que está aumentando bastante. Nós, como seres humanos, nós vemos geralmente a nossa época e comparamos algo que ouvimos talvez de nossos pais, de nossos avós, com aquilo que nós temos hoje. E aí sim podemos ver um aumento do mal, do pecado, etc. Mas se compararmos, por exemplo, a nossa época com a época do apóstolo Paulo, a libertinagem daqueles dias era igual ou pior dos dias de hoje. Certas coisas que hoje em dia estão sendo propagadas e fixas também na legislação, já era costume lá na época final do Reino Romano. Então nós precisamos ter essa visão um pouco mais amplificada das coisas. Agora, quando o Senhor Jesus dá essa explicação da parábola aqui, ele fala da consumação dos séculos. E, na verdade, a expressão correta aqui, a partir do texto original, é a consumação do século. Não está no plural, porque a expressão a consumação dos séculos seria a consumação final, até mesmo depois do reino milenar. O ponto final das dispensações de Deus, das suas atuações com esse mundo. A expressão aqui é a consumação do século, singular. Se refere a uma época específica. E esse ponto nos remete à vinda do Senhor Jesus para estabelecer o seu reino de uma forma visível. E esse ponto no tempo requer um juízo. Lembramos que a primeira parábola dessa série de 6, que falam do reino dos céus, foi a parábola do joio no meio do trigo, que deu aquela panorâmica total do reino dos céus, desde os seus inícios até o seu fim, quando ele se transforma na versão visível desse reino e toma então o caráter do reino milenar de Cristo. E é esse ponto que nós temos aqui em vista. Enquanto a rede estando cheia é a finalização da época da graça, a consumação do século é o ponto inicial, o imediatamente antes do estabelecimento do reino milenar de forma visível. E aquele momento requer um juízo. Quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, não haverá um juízo imediato. Ele tira desse mundo, ele arrebata a sua igreja, o trigo é colhido ao celeiro celestial e o restante fica. Aí começam a acontecer alguns juízos nesta terra, e quando o Senhor Jesus vier então estabelecer o seu reino de forma visível, aí acontece mais um juízo para justamente a separação dos ruins, para que os bons, então, aqueles que aceitaram o evangelho do reino, fiquem para poderem entrar no reino milenar visível. Alguns se referem a esse juízo como sendo o juízo final. Eu não gosto dessa expressão porque de fato não é o juízo final. É uma primeira fase do juízo final, se quisermos assim. Porque depois desse juízo, dessa separação, ainda acontece os 1000 anos do reinado de Cristo. O Satanás e os povos vão se rebelar novamente quando Satanás estiver solto depois do reino milenar. E ali sim acontece o juízo final. Então o juízo aqui é a separação dos ruins, que são julgados, retirados, para que somente os então bons, e ali nós vemos de novo que o reino dos céus não é igual à igreja, porque também depois da época da igreja, depois do arrebatamento da igreja, ainda haverá outros bons, são aqueles que aceitam o evangelho do reino, eles precisam entrar no reino. E para que isso aconteça, que é algo aqui na terra, então tem que ser removido tudo que é ruim, que não combina com o reino milenar de Cristo, tem que ser removido dessa terra. E essa separação, na consumação do século, segundo o Senhor Jesus, de novo, é feito pelos anjos. E aqui já não temos parábola, é a explicação do Senhor Jesus. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Novamente, não é Deus o Pai que está fazendo essa obra, como alguns afirmam. Aqui são os anjos
anjos. A eles o Senhor Jesus usa para executar esses juízos. Isso nós vemos amplamente exposto no livro de Apocalipse. Os atores aqui então são os anjos, não são os pescadores. E eles se ocupam com os ruins. O juízo, que é o lançar na fornalha, não segue imediatamente a separação, o lançar fora. Vejamos a diferença entre as duas expressões. Não é de balde que o Senhor Jesus muda aqui de novo de expressão. Na própria parábola, ele dizia no final do versículo 48 que os pescadores, eles lançam fora, eles apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. E aí acaba a ocupação dos pescadores com esses peixes ruins. Ficam lá. Mas os anjos, no versículo 50, lançá-los-ão na fornalha de fogo. Eles, de fato, executam, então, o juízo. Temos, de novo, mudança de cena. Isso é posterior ao primeiro ato de lançar fora. Então, nós vemos aqui, de novo, que o Senhor Jesus ultrapassa na explicação a parábola em si. Versículo 48 termina, então, com o fim da época da graça, enquanto o versículo 49 indica o fim do reino dos céus, que se dá quando o rei ausente agora, que governa esse reino a partir dos céus, se manifesta visivelmente nessa terra e o reino milenar se inicia. Os pescadores, na época de hoje, se ocupam com os cristãos verdadeiros. Os pescadores, no futuro, depois do arrebatamento, se ocupam com o remanescente verdadeiro, com aqueles que aceitam o evangelho do reino, no caso. Os anjos já se ocupam com aqueles que não aceitaram o evangelho do reino naqueles dias e deixam os justos para entrarem no reino. Eles se ocupam com os maus. Vamos fazer uma pequena comparação dessas duas parábolas, desse par de parábolas que tem esse pensamento de verdadeiros e falsos em comum, o joio no meio do campo. Aí nós temos um campo, trigo, joio, o bom e o mal juntos, depois separados, a consumação do século e os anjos como executores do juízo e a fornalha de fogo, esse destino final do qual não se sai mais. Ao campo corresponde aqui uma rede lançada ao mar. Ao trigo, os peixes bons, e ao joio, os peixes ruins. Embora nós temos aqui uma ênfase um pouco diferente. Nós vimos uma ênfase mais restrita também nos trabalhos que são executados, mas são as partes correspondentes. E também aqui o bom e o mal estão juntos, primeiramente na rede, depois são separados em cestos, os outros ficam na praia, e a consumação do século também é mencionado ali. E novamente os anjos são executores do juízo, e esse juízo é a fornalha de fogo. Depois disso, então, resta ainda uma parábola, a última, o escriba instruído, e essa parábola nós encontraremos no versículo 52, e desde já os espero, então, no próximo episódio, para podermos meditar um pouco sobre essa oitava parábola. Desejo as ricas bênçãos do Senhor a cada um que ouviu, e recomendo que também sejam assistidos os vídeos anteriores, para ter a visão completa dessas 8 parábolas, e também que isso seja feito sob oração e com a Bíblia ao lado. Precisamos conferir as coisas na palavra de Deus para termos uma base própria também. Então, que a bênção do Senhor esteja com todos que ouviram, assistiram, e os espero então quando falarmos sobre a parábola 8 no próximo e último vídeo dessa série.